Olá, alunos do Centro Educacional Fontinelli. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham tido uma boa semana de muito conhecimento, uma semana produtiva e espero também que as nossas aulas sejam bastante claras, objetivas e que façam vocês pensarem bastante e que traga aí muito conhecimento para vocês. Mais uma vez, reforçando que qualquer dúvida em relação à disciplina, ao conteúdo, qualquer pergunta, podem me procurar, tá certo? Relembrando aqui o nosso roteiro das aulas, a nossa aula 1, que foi na semana passada, nós relembramos aqui um pouquinho do que é a história, o que é que a história estuda, e iniciamos sobre o Brasil Colônia, né? Eu dividi o Brasil Colônia em duas partes. E hoje nós vamos entrar na aula de número 2, tendo na nossa aula de número 2 a conclusão sobre Brasil Colônia e o início aí, o que nós chamamos de primeiro reinado. Então vamos lá. A nossa aula de número 2, nós vamos falar sobre uma outra etapa que aconteceu no período colonial no Brasil, né? Nós tivemos aquela nossa primeira etapa do período colonial, em que nós chamamos inicialmente aquele processo de exploração do Brasil, os 30 primeiros anos explorando o pau-brasil, naquele momento que ainda não pensavam em povoar o Brasil, né? Os portugueses não pensavam em colonizar, em estabelecer a vida deles ali nas terras brasileiras. E aí nós temos um segundo momento em que os portugueses viam a necessidade, sim, agora sim, de colonizar o Brasil, povoar o Brasil, devido às pressões, às invasões dos franceses. Então, formas de povoar e proteger e produzir no Brasil, né, para poder garantir realmente a conquista dessa terra. De que forma? Através das capitanias hereditárias, né, que é aquele loteamento do Brasil, é a divisão de terras do Brasil, entregando essas terras para alguns nobres portugueses para vir até o Brasil, para povoar, para proteger essas terras e fazê-la produzir. E eles escolheram como produto principal para ser produzido no Brasil a cana-de-açúcar, onde a partir da cana-de-açúcar iria se produzir o açúcar e também, pessoal, eu acabei não comentando com vocês, mas também a nossa aguardente, né? A cachaça também ela deriva aí da cana-de-açúcar. Então, a escolha do açúcar não foi uma escolha aleatória, é porque realmente o açúcar era um produto muito importante de exportação. Havia um interesse do açúcar na Europa. Porém, nós sabemos que todas as capitanias, elas não prosperaram, apenas duas prosperaram. Das 15, apenas duas. Então, o restante do território, né, o que era conhecido pelos portugueses era o litoral brasileiro, certo? Aquelas outras capitanias que não conseguiram fazer produzir efetivamente o açúcar, eram capitanias pobres, né? A população daquelas áreas viviam em pobreza, não conseguiam extrair muita coisa daquela terra, apenas viviam no modo de sobrevivência. Então, por essa razão, eles procuraram outros meios de sobreviver à condição em que eles estavam. Então, vamos aqui à frente. Só relembrando aqui, que eu já coloquei para vocês no nosso último slide, e vou trazer novamente aqui.
O início da exploração do ouro no Brasil, ele tem um antecedente, o que vem antes, né? O que nós temos aqui? Portugal, a coroa portuguesa, estava vivendo um momento de crise. Por que essa crise? Porque o Brasil estava tendo situações das invasões holandesas, especialmente em Pernambuco. Os holandeses passaram muito tempo dominando a região do Pernambuco e ali gerou-se esse conflito e os portugueses tentando expulsar esses holandeses desse território. Só lembrando, pessoal, que existiu uma certa dependência de Portugal em relação à Holanda. Por quê? Porque eram os holandeses que patrocinavam a produção do açúcar aqui no Brasil. Eram os holandeses que forneciam, por exemplo, o maquinário que fazia funcionar o engenho, né? Era no engenho que o açúcar era produzido. O refino desse açúcar também era realizado pelos holandeses. O transporte desse açúcar para a Europa era realizado pelos holandeses. Então, vai ter essa crise com os holandeses vão deixar de financiar o açúcar no Brasil. Então, os portugueses não tendo mais esse apoio financeiro dos holandeses, Portugal vai entrar em uma crise de produção. E é muito importante também ressaltar que os holandeses passaram a produzir de outra forma o seu próprio açúcar. Então, a coroa portuguesa ela vai passar a ter menos lucratividade com esse que era o seu produto principal de exportação, devido a que os holandeses passam a produzir o seu açúcar e esse açúcar produzido pelos holandeses era de melhor qualidade e mais barato. Nós vamos ter aí outro ponto que eu coloquei, que foi a União Ibérica. Por 60 anos, o Brasil foi governado pela Espanha. A Espanha governou Portugal e as colônias de Portugal. Uma das colônias de Portugal, o Brasil. Então, por 60 anos, o Brasil foi domínio também da Espanha. A Espanha era inimiga da Holanda. Então, a Espanha vai dificultar aqui a produção de açúcar com o financiamento holandês. Então, já teve esse atrito aí também, né? Lá no período da União Ibérica. E aí eu só ressaltei mais aí abaixo no último ponto essa concorrência dos holandeses que passam a produzir esse açúcar, que é um açúcar produzido através da beterraba, de melhor qualidade e mais barato. Então, se a gente vai ter esse momento de crise do açúcar, os portugueses eles tinham que buscar um outro meio de tornar o Brasil um lugar produtivo em alguma outra coisa, que esse Brasil tivesse que fornecer alguma riqueza. Então, as outras capitanias tinham que tentar resolver a sua situação de pobreza. Então, um dos meios que alguns encontraram foi tentar, vamos dizer assim, explorar o território brasileiro. Vamos explorar, vamos além do litoral, vamos começar a invadir o interior desse Brasil, fazer expedições para buscar riquezas aí. Alguma riqueza deve ter nessa terra. Então, começaram a se incentivar expedições chamadas de bandeiras. Essas pessoas que estão aqui nessa imagem acima são chamados de bandeirantes. São pessoas que vão liderar essas expedições de interiorização do Brasil. E o que é que essas expedições, essas pessoas tinham como objetivo?
eles iriam capturar escravos, né? Nós sabemos que uma das formas de resistência dos negros escravizados era a fuga, certo? Então, eles tinham como objetivo capturar esses escravos. Outra coisa também que tinham como objetivo era aprisionar indígenas, né? Todas essas pessoas, tanto negros escravizados, ou ex-escravos, escravos fugidos, ou os próprios indígenas, eles tinham o objetivo de capturá-los, ou para fazer comércio deles, ou para usá-los nas lavouras, certo? E, por último, e provavelmente o mais importante, buscar metais preciosos nessa terra. Existe alguma riqueza além do pau-brasil, além da cana-de-açúcar? Então, é nessas expedições para o interior do Brasil que eles vão acabar encontrando metais preciosos. Então, pessoal, por volta de 1693, né? Esse ano de 1693 está dentro do século 17, certo? Século 17. Essas pessoas que realizavam essas expedições, as expedições eram chamadas de bandeiras. Então, aquelas pessoas que participavam dessas expedições eram chamados de bandeirantes, certo? Quem vai iniciar essas expedições são alguns colonos, moradores de vilas muito pobres da região de São Paulo, porque era uma região que não conseguiu prosperar lá com a produção do açúcar. Então, eles começaram a buscar meios de sobrevivência. Vamos fazer as expedições. Então, os primeiros bandeirantes eram bandeirantes saindo da região de São Paulo. E aí, nessas expedições, eles chegaram até uma região em que eles vão dar o nome, posteriormente, de Minas Gerais. Minas de ouro, né? Então, é em Minas Gerais, primeiramente, que vão se encontrar ouro, próximo à cidade de Sabará, certo? E aí eu coloco aqui para vocês o ouro em barras, né? O ouro quintado. Vocês vejam que são blocos de ouro, e nesses blocos eles estão selados, certo? Tem um símbolo ali carimbado, e era uma forma de controle. A coroa portuguesa tinha que controlar o que era extraído de ouro, né? Uma forma de fiscalizar, porque esse ouro que era encontrado era para ser enviado para Portugal, certo? Não era para ficar aqui no Brasil, não. Esse ouro era para ser enviado para Portugal. Então, aqui eu mostro para vocês na imagem abaixo, tem aí um escravizado no leito de um rio, e ali eles mexendo ali no leito do rio e peneirando aquelas pedrinhas, e era ali que eles acabavam encontrando ouro. Então, a maior parte do ouro encontrado no Brasil foi o chamado ouro de aluvião, que é aquele encontrado no leito dos rios. E é importante destacar que muitos rios foram prejudicados por causa dessa exploração, né, do ouro. E aí, pessoal, o que é mais importante saber desse período do ciclo do ouro? O ciclo do ouro no Brasil, ele vai trazer vários pontos muito relevantes, que eu começo a colocar nesses dois quadros aqui, logo acima, consequências da mineração no Brasil, e logo ali embaixo, que vai falar sobre algumas mudanças que vão ocorrer no território brasileiro e também na cara do Brasil, né? O Brasil era uma terra bem ainda pouco explorada, né? E parte daquela região onde era habitada era uma grande fazenda, né? Porque eram propriedades de produção, de plantios da cana-de-açúcar e outros produtos que eram produzidos mais para o consumo interno aqui do Brasil, né? O produto de exportação do Brasil inicialmente foi o açúcar e agora o ouro, né? Então, quais são as principais mudanças que nós vamos ter? Temos aí um mapa aqui no canto,
certo? Que vai dizer o seguinte: o caminho percorrido pela busca do ouro originou estradas e ligações importantes para a ampliação do território da colônia portuguesa, né? O Brasil era uma colônia de Portugal. Então, o caminho do ouro, ele vai aqui, né, do porto do Rio de Janeiro, né, como vocês podem ver aí no traçado do mapa, e vai percorrendo aí o território que hoje é São Paulo, o território que hoje é Minas Gerais, vai chegar no centro-oeste do Brasil, certo? Mato Grosso também, Goiás, foram regiões que se chegaram lá devido aí essas expedições em busca do ouro. Então, quais são as principais consequências da mineração? A expansão do território. Aquele território que era apenas conhecido do litoral, uma parte do litoral, começou a ser explorado pouco a pouco. Então, nós vamos ter aí um aumento do território conhecido. Nós também vamos ter um aumento do crescimento populacional, porque quando surgiu a notícia de que foi encontrado ouro no Brasil, muitas nações, ou portugueses e outros vieram para o Brasil para poder também explorar esse ouro, tá certo? Então, nós vamos ter a partir daí um crescimento populacional. Desenvolvimento do comércio interno. Começou a surgir formas de comércio, né? Pessoas que iam até a região da mineração para poder levar suprimentos. Então, começou aí um comércio através das canoas. As canoas passavam nos leitos dos rios, trazendo mercadoria de outros lugares para vender para essas pessoas que estavam aí na mineração. Então, a partir daí que nós vamos ter o desenvolvimento de um comércio. A transferência do polo econômico, porque veja bem, antes o centro econômico do Brasil era onde tinha as capitanias que prosperaram a cana-de-açúcar, principalmente Salvador. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador, certo? Por conta da cana-de-açúcar. Então, já que não havia mais essa grande produtividade do açúcar na Bahia, em Salvador, e agora nós temos o ouro, né, na região de Minas Gerais, então o centro econômico e social e a capital do Brasil se transferiram para o Rio de Janeiro, que era a região mais próxima de Minas Gerais. Surgimento das cidades, né? Nós vamos ter aí o início aí de um processo de urbanização no Brasil e a criação de uma nova capitania, que até então não existia, né? Que era a capitania de Minas Gerais. E aí, pessoal, nós temos aqui embaixo uma imagem de algumas cidades que se desenvolveram, né? Que surgiram, que se desenvolveram a partir da exploração do ouro. Como eu disse a vocês, né? A cidade de Mariana, a cidade de Sabará, que é onde foi encontrado, né? Os primeiros lugares onde se descobriu o ouro. E também nós temos a cidade de Vila Rica. Então, pessoal, o Brasil, no século XVII, século XVIII, foi o maior produtor de ouro e diamantes do mundo. Então, ali entre 1600, 1700, até o meiozinho de 1700, o Brasil foi esse grande produtor de ouro e diamantes. Mas o ouro é um recurso natural, não renovável. O que quer dizer isso, Tatiane? Que o ouro, quando você explora ele vai chegar um momento que vai esgotar, certo? Então, ele não se renova. Você retira o ouro era levado para a Europa, e aí vai surgindo aí uma escassez desse ouro no Brasil. Por conta dessa escassez, dessa diminuição, né, da produção, né, que não é uma produção, na verdade,
é uma extração do ouro, né, do solo, dos rios, enfim. A coroa portuguesa ela começa a intensificar a fiscalização dessa exploração do ouro no Brasil, certo? Essa intensificação vai gerar uma pressão para as pessoas que trabalhavam com isso, porque elas retiravam o ouro e uma porcentagem desse ouro era obrigatoriamente entregue para Portugal. Qual era a porcentagem que era entregue? 20% do ouro tinha que ser entregue para Portugal, certo? Esses 20% do ouro que era retirado era cobrado um imposto chamado de o quinto. Então, por muitas vezes, aquele colono que extraía tantos quilos de ouro, ele começou a não conseguir mais extrair aquela quantidade de ouro, mas a coroa portuguesa não queria saber disso. Ela queria que você pagasse aquela porcentagem de sempre, certo? Então, a coroa portuguesa criou um novo imposto, que era a chamada derrama. A derrama era um imposto que era cobrado quando a arrecadação desse quinto não atingia a meta estabelecida pela coroa portuguesa, certo? Então, se um colono conseguia extrair 2 quilos de ouro por semana, que ia dar um valor por mês, que ia dar um valor anual. Então, eles tinham essa fiscalização. Então, essa pessoa aqui, eles têm que entregar tantos por cento para a coroa portuguesa. E então, pessoal, essa pressão da coroa portuguesa sobre aquelas pessoas que faziam a exploração do ouro, né? Essa pressão começou a gerar algumas revoltas, que nós vamos chamar de revoltas coloniais. Nós vamos ter aí a Guerra das Emboabas, nós vamos ter a Revolta da Vila Rica, e a mais importante delas foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira é um fato muito importante para a história do Brasil, certo? Porque nesse conflito nós vamos ter um personagem chamado de Tiradentes, e o Tiradentes, ele era uma pessoa que Tiradentes era uma pessoa que a gente pode considerar o seguinte: ele não era rico, certo? Ele era de uma classe social baixa, porém a gente não pode dizer que ele era uma pessoa miserável, vamos dizer assim, né? Uma pessoa pobre, porque Tiradentes ele tinha 43 jazidas de ouro, certo? Então, as jazidas eram os lotes dele que ele tinha, que ali se explorava ouro, certo? Então, esse personagem Tiradentes, que inclusive nós temos o feriado do 21 de abril, ele foi considerado, vamos dizer assim, um herói nacional. Mas a história ela vai dizer que, na verdade, não foi bem assim, né? Criaram esse herói que defendeu a independência do Brasil, enfim. Mas isso é uma história para depois, tá bom? Na verdade, Tiradentes, ele foi considerado um dos líderes da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, que era um movimento contra a cobrança de impostos que a coroa portuguesa fazia sobre esses colonos que tinham jazidas de ouro, né? E ele tinha esse nome, né? Mas na verdade não era o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Ele era chamado de Tiradentes porque naquela época as pessoas tinham várias profissões, certo? Ele foi minerador, ele foi tropeiro, ele foi comerciante, ele foi militar, e um dos seus trabalhos era arrancar dentes, certo? Ele não era um dentista profissional, mas ele prestava certos serviços aí na vila onde ele morava, né? Então, ele acabou sendo denunciado, certo? E acabou que ele foi
tomado para Cristo, como a gente diz, porque ele foi o único dentro desse movimento contra Portugal, ele foi o único que foi, vamos dizer, foi assassinado, certo? A palavra é essa. Ele foi o único que foi morto a mando do rei de Portugal. Mas alguns historiadores dizem que é porque realmente ele foi aquela pessoa que ele expunha para quem quisesse ouvir que eles tinham um movimento e que nesse movimento deles eles não iriam pagar os impostos que estavam sendo cobrados pela coroa portuguesa. Alguns dizem que Joaquim José ele estava lutando pela independência do Brasil. E nós sabemos que não, ele não estava lutando pela independência do Brasil, para o Brasil se libertar de Portugal. Na verdade, ele estava lutando pela independência de Minas Gerais. Separar Minas Gerais do Brasil, como se Minas Gerais se tornasse um novo país que fosse livre da exploração de Portugal. Tá certo? E aí tem uma imagem de Tiradentes, ele foi enforcado, ele foi esquartejado, e aí vão criar algumas imagens, algumas pinturas assemelhando Tiradentes ao próprio Jesus Cristo. Então, pessoal, nesse período aí da crise do ouro no Brasil, vão estar acontecendo alguns eventos também na Europa, certo? Ali próximo a Portugal. O cenário que nós temos? Nós vamos ter um país altamente desenvolvido, certo? Que era a Inglaterra. Então, a Inglaterra era aquele país que gerava inveja aos outros países, porque era um país rico, desenvolvido, né, produtivo. E aí nós vamos ter um outro país que é a França, governado no período por Napoleão Bonaparte. Se eu não me engano, Napoleão era imperador na França e, de certa forma, Napoleão tinha uma certa, vamos dizer assim, inveja da Inglaterra. Então, Napoleão tentou de tudo para ser como a Inglaterra, ser produtiva, fazer comércio, enfim. E aí Napoleão acaba não conseguindo. E uma forma que Napoleão encontrou de, vamos dizer assim, de enfrentar a Inglaterra, já que eles não conseguiam invadir a Inglaterra, né, houveram várias tentativas de Napoleão invadir a Inglaterra para derrotar a Inglaterra e expropriar a riqueza da Inglaterra, enfim. Já que Napoleão não conseguiu fazer isso, Napoleão começou a ameaçar as nações que faziam comércio com a Inglaterra. Então, uma das nações que faziam comércio, que tinham relações econômicas com a Inglaterra, era Portugal. Então, Napoleão ameaça Portugal de invasão, certo? E aí eu coloco para vocês. O rei de Portugal, na verdade, era um príncipe regente, Dom João. Ele estava governando Portugal no lugar da sua mãe, Dona Maria, que estava, né, a rainha de Portugal estava doente. Então, quem estava governando Portugal era Dom João. Dom João, para não enfrentar Napoleão, porque eles sabiam que não tinham condições de vencer Napoleão e o exército francês. Portugal, ele não tinha... Então, Portugal não tinha condições de reagir militarmente a um ataque francês. Não tinha um exército organizado como a França, né? Então, assim, uma forma que o príncipe regente encontrou para resolver o problema foi fugir, certo? Eles se organizaram em torno de 10 a 15 mil pessoas,
Com a ajuda da Inglaterra, que forneceu navios, os portugueses, né, a corte portuguesa, as pessoas próximas ali ao príncipe e à rainha, algumas pessoas que eles consideravam em torno de 10 a 15 mil pessoas, fizeram uma viagem fugida de Portugal para o Brasil, sem comunicar à população, certo? Então, imagine só a situação que o povo português teve que enfrentar, sem rei, sem rainha, sem ninguém para defendê-los, tendo que enfrentar as invasões francesas. Então, eu coloco aqui para vocês, né, que o regente de Portugal, Dom João, ordena uma mudança da corte para o Brasil. Isso vai ocorrer por volta aí do final de 1807. E eles vão chegar aqui no Brasil em janeiro de 1808. Então, pessoal, a família real ficou no Brasil até 1821, certo? Entre a tripulação, né, que veio para o Brasil, nós vamos ter aí membros da nobreza, servos, empregados domésticos, funcionários do governo. Então, foi uma situação lamentável, né, de abandono do povo português. Então, pessoal, esse período em que a corte portuguesa, né, o príncipe, a rainha e os seus agregados, esse período em que eles vêm para o Brasil, nós vamos chamar de período joanino. E o período joanino é o período de governo de Dom João, só que eles estavam mais governando lá de Portugal, eles estavam governando aqui no Brasil. Então, esse período vai durar aí de 1808 a 1821, certo? As causas a gente já sabe, que foi a fuga, né? Eles fugiram da invasão das tropas francesas, né? As tropas de Napoleão. E aí, pessoal, nós vamos ter aí essas imagens, uma pintura aí onde retrata Dom João, que depois que ele se torna rei, ele vai ser chamado de Dom João VI. E nós temos uma outra pintura aí da chegada da família real portuguesa. Então, com a chegada da família real portuguesa no Brasil, nós vamos ter várias transformações. A cara do Brasil vai mudar, certo? Vão ser construídos locais, vão ser calçadas algumas ruas, para que possa ter um pouquinho de conforto a coroa portuguesa, certo? Então, eles vão construir uma biblioteca, que é a Biblioteca Real. Vai ser construído e vai funcionar no Brasil uma escola de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro. Vai ser construído um teatro de São João, certo? Vai ser construído o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que é essa imagem aqui abaixo, dessas palmeiras. Outras consequências, os costumes, né, o modo de viver aqui do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, na Bahia, alguns costumes serão modificados. Então, vai ser modificado a vestimenta, vamos dizer assim, a etiqueta dos colonos do Brasil vai mudar. Também vai aumentar o custo de vida aqui nessa região, principalmente do Rio de Janeiro. Vai haver um crescimento populacional do Rio de Janeiro. Vai surgir a criação de cargos públicos para que possa dar função a esses nobres que vieram de Portugal para o Brasil. Vai ter uma distribuição de títulos de nobreza. E vai principalmente ter um aumento dos impostos. Por isso a grande dificuldade, né? A população brasileira, ela vai ter que pagar mais impostos para poder manter o luxo.
a despesa da corte portuguesa aqui no Brasil. Então, lá em Portugal, a situação foi bem precária. Foi quase 10 anos para que os portugueses conseguissem expulsar os franceses do território. Não chegou a ser 10 anos, mas foi muito próximo disso. Depois disso, em Portugal começou a acontecer algumas revoluções. E essas revoluções, essas revoltas, elas exigiam a volta do rei de Portugal para Portugal, certo? Eles queriam que ele retornasse. Então, pessoal, isso gerou um grande conflito, crises econômicas e essa grande pressão, né, para que Dom João voltasse. Então, os portugueses, né, começaram a pressionar tanto Dom João VI, né, começaram a ameaçá-lo de que ele ia perder o trono português, que ele poderia até ser preso. Então, devido a essa grande pressão, Dom João acaba retornando para Portugal, certo? E quando Dom João vai para Portugal, ele deixa o seu filho aqui no Brasil, que era Dom Pedro, certo? Dom Pedro, que depois vai se tornar Dom Pedro I. Então, vamos aqui. A mesma pressão que Dom João VI recebia de Portugal, também Dom Pedro passou a receber essa mesma pressão. Os portugueses queriam recolonizar o Brasil, queriam que Portugal retomasse, né, o centro de poder, Portugal voltasse a ser metrópole e o Brasil voltasse a ser uma colônia. E para isso, toda a corte portuguesa que estava aqui no Brasil tinha que retornar para Portugal, certo? Só que quando Dom João vai embora, ele deixa o filho, né? Que ele queria manter poder aqui no Brasil. Então, as cortes portuguesas não aprovavam essa forma como Dom João ajeitou as coisas e também não concordavam com a forma que Dom Pedro administrava o Brasil, voltando e reafirmando. Eles exigiam a volta de Dom Pedro para Portugal, certo? Então, durante esse um ano, aconteceram vários eventos, certo? Um deles, que foi em janeiro de 1822, é o chamado Dia do Fico, né? O Dia do Fico foi um dia considerado em que Dom Pedro, ele recebendo várias cartas, né, vários avisos da coroa dos portugueses, né, dos políticos, dos poderosos portugueses. Então, pessoal, essa data aí marcada, o Dia do Fico, é aquela bem conhecida frase: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Essa frase surgiu porque, novamente, Dom Pedro estava recebendo ameaças, né, de Portugal, dizendo que ele tinha que retornar, certo? Mas Dom Pedro começou a receber um apoio das elites brasileiras, né? Aquelas pessoas que tinham posses aqui no Brasil. Ah, Dom Pedro, fique, que nós aqui vamos te apoiar. E aí Dom Pedro percebeu que tinha apoio para permanecer no Brasil e achou melhor ficar por aqui mesmo. Nós vamos ter aí algumas datas, certo? E a principal delas, pessoal, é o 7/9 de 1822, certo? Dom Pedro estava em viagem para uma outra região em São Paulo, certo? Porque a sede do governo era no Rio de Janeiro, tá?
Ele faz uma viagem a São Paulo para ver algumas questões que estavam acontecendo lá. Essas viagens eram feitas a cavalo, certo? Ele estava acompanhado aí de outras pessoas. E mais uma vez, ele recebe ultimatos, né? Aquela coisa assim, se você não voltar para Portugal, você vai voltar à força e preso, certo? Então, para não ceder à pressão de Portugal, quando ele está vindo em viagem, ele recebe um mensageiro, ele lê o que está dito lá na mensagem, né, que ele tinha que retornar, não tinha mais o que fazer. Ele resolve proclamar a independência do Brasil, certo? Nós temos aí essa imagem que ela é muito conhecida, chamado de o grito de independência às margens do rio Ipiranga, certo? E em torno aí desse evento nós temos algumas curiosidades, certo? Alguns historiadores dizem que não era um rio, era um riacho, que nesse dia, nesse local onde ele deu esse grito, praticamente não tinha ninguém, né? Porque o Brasil não era tão povoado assim, era uma região de estrada, de terra, chão batido. Alguns moradores viram aquelas pessoas passando, não sabiam nem quem era que estava ali, certo? Não entendiam o significado dessa proclamação desse rapaz que estava em cima desse cavalo, né? Então a grande maioria do povo brasileiro não entendia o significado dessa proclamação da independência, certo? Aqui mais à frente, nós vamos ter o mês de dezembro, onde vai acontecer a coroação de Dom Pedro I, né? Para que o Brasil fosse reconhecido a sua independência, algumas nações próximas, mais importantes, tinham que reconhecer essa independência do Brasil. E o que significa a independência do Brasil? Significa que a partir daquele momento o Brasil não era mais explorado por Portugal, certo? Agora o Brasil era um país independente. E aí, pessoal, o que é mais importante saber? Primeiro, esse processo de independência, ele não teve participação popular, certo? Então, a maioria da população brasileira não tinha entendimento do que estava acontecendo. Esse processo de independência do Brasil, ele foi um processo para beneficiar os que já tinham privilégios no Brasil. A camada popular, os pobres do Brasil, não sofreram nenhum impacto em suas vidas com a independência do Brasil. Eles iriam continuar sendo explorados e trabalhando muito para sobreviver, certo? Aqui embaixo eu até coloco para vocês em destaque, né, que vai haver uma certa aliança circunstancial de interesses de Dom Pedro e as elites brasileiras, certo? E também outro ponto importante é saber que o Brasil só se tornou independente de fato quando 3 nações reconheceram essa independência: a Inglaterra, os Estados Unidos e o próprio Portugal, né? Eles tinham que reconhecer, não bastava Dom Pedro dizer que o Brasil agora era independente. Essas nações tiveram que reconhecer. Então vamos lá. Esse período em que Dom Pedro I, né, que foi nomeado agora, né, imperador do Brasil, esse momento histórico é chamado de primeiro reinado, certo? E esse primeiro reinado ele não vai durar muito tempo não, certo? Só vão ser 9 anos, de 1822 a 1831. Mas por que durou tão pouco tempo? O que foi que aconteceu, né? O que é importante destacar aqui sobre esse reinado de Dom Pedro? Continuou uma monarquia, um rei que governa,
certo? Como era a forma que esse rei governava essa nação? Não era muito diferente de quando Portugal governava o Brasil, certo? Quando Portugal administrava o Brasil, não era muito diferente. Os pobres continuaram pobres, os oprimidos continuaram oprimidos, a autoridade, o autoritarismo desse rei, certo? Muito marcado. E por conta dessa forma dele de governar, esse autoritarismo, vão acontecer muitas revoltas no Brasil. E o Brasil, que era desenvolvido, que era conhecido, era a região ali do centro comercial, vamos dizer assim, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, até a Bahia. O restante do Brasil era abandonado, certo? Não havia um interesse do rei para essas outras regiões, apenas o interesse de explorar. Então, aqui eu coloco algumas questões que foram muito importantes nesse primeiro reinado, certo? Uma das questões muito importantes do primeiro reinado é que todo país que se torna independente, uma das suas primeiras ações é criar uma constituição. O que é uma constituição? A constituição é um livro, certo? Ou uma carta, é um documento em que ali vai estar escrito como aquele país vai estar organizado, como é que vai estar organizada aquela nação. Ali dentro daquele livro também vai estar escrito os direitos e os deveres dos cidadãos e do governo, certo? Esse livro é considerado o livro mais importante de uma nação, que é a Constituição, certo? E ali, pessoal, nessa Constituição é a lei máxima, está ali naquele documento. Então, é a partir dessa lei máxima que vai ser elaborada as outras leis, certo? Então, vamos lá. A primeira Constituição do Brasil, ela foi encomendada por Dom Pedro I, certo? Foi uma Constituição onde não houve participação de representantes do povo. Não houve participação popular, onde o povo diz, nós necessitamos disso, nós precisamos ter essas garantias. Não houve essa escuta da população. Não houve representantes dessa população, certo? Essa Constituição, ela foi encomendada. Dom Pedro escolheu um grupo de pessoas e essas pessoas escreveram, redigiram esse documento da maneira que Dom Pedro achava melhor, certo? Então, a primeira Constituição do Brasil, nós dizemos que ela foi outorgada. Foi uma Constituição imposta, onde estava colocado ali os interesses de Dom Pedro I e os seus próximos, certo? E aí eu trago uma charge, em que tem uma repórter e ela pergunta o seguinte para Dom Pedro I: a Constituição é para todos, majestade? E ele responde: quase todos. Eu estou acima delas. Então, Dom Pedro I, dentro dessa Constituição, ele escreveu que o Brasil ia ter 3 poderes, certo? Que são 3 poderes que nós conhecemos até hoje: o legislativo, o executivo e o judiciário, certo? Ia ter essa divisão de poderes. Mas Dom Pedro criou um 4º poder, que é o chamado poder moderador. E esse poder moderador era administrado por Dom Pedro I. E esse poder moderador, ele estava acima de todos os outros poderes. Então, na verdade, todos os outros poderes tinham que obedecer a Dom Pedro I.
Nesse primeiro reinado, nesses 9 anos de governo, o Brasil ele vai enfrentar algumas guerras e vai perder território, certo? Essa região da Cisplatina, pessoal, é o atual Uruguai, certo? E por muito tempo, essa região do Uruguai, ela pertencia ao território brasileiro, tá bom? E aí vai haver alguns conflitos ali naquela região, eles vão lutar pela independência deles e acaba que realmente eles ganham, né? Os uruguaios ganham e se livram do Brasil, tá? Então, por conta dessa derrota na guerra, por conta do autoritarismo de Dom Pedro I, agitadíssima vida pessoal, certo? Porque Dom Pedro I, ele era muito conhecido em termos de infidelidades, certo? E outras questões aí. Tudo isso começou a fazer com que Dom Pedro tornasse um rei impopular, certo? A grande maioria da população não estava de acordo e não se agradava com a forma que ele governava, tá? Então, assim, Dom Pedro começou a desgastar a sua imagem, principalmente com aqueles que apoiavam ele, certo? Uma outra questão que estava causando desgaste à imagem de Dom Pedro I foi a crise da sucessão do trono de Portugal. Dom João VI, pai de Dom Pedro I, ele morreu em 1826, certo? Então, quem deveria assumir o reino de Portugal era Dom Pedro I, porque era o filho mais velho. Mas Dom Pedro I agora era o rei do Brasil. Então, ele não poderia estar aqui no Brasil, sendo rei, e rei também de Portugal. Então, quando ele renuncia esse trono de Portugal, ele está dando a vaga, vamos dizer assim, para a filha dele mais velha, né? A Maria da Glória. Só que o irmão de Dom Pedro I, que está lá em Portugal, Dom Miguel, ele não vai aceitar a Maria da Glória assumir o trono de Portugal. Gente, é conflito familiar, certo? É aquela coisa, quando envolve poder, não existe esse negócio de tio, de irmão, de sobrinha, né? E aí, pessoal, acontece que... Então, como Dom Pedro percebeu que Dom Miguel não ia aceitar que a Maria da Glória assumisse o trono de Portugal, e devido aos desgastes que já estavam acontecendo aqui no Brasil, Dom Pedro acaba renunciando o reino do Brasil, certo? Dom Pedro I acaba indo lá para Portugal para lutar pelo lugar da filha dele, para que a filha dele assumisse o reino de Portugal, a Maria da Glória, certo? Então, sim, a filha de Dom Pedro acaba assumindo e se torna a rainha de Portugal. Maria da Glória, ela vai reinar de 1834 até 1853. E o Brasil, Tatiane, ficou sem ninguém? De novo, o rei de Portugal o rei do Brasil, o imperador do Brasil, vai embora e fica ninguém aqui. Peraí, pessoal, calma. Dom Pedro tinha um filho de 5 anos, que também era chamado de Pedro de Alcântara. Esse menino de 5 anos poderia governar o Brasil? Não, é uma criança. E aí, o que é que Dom Pedro faz? Ele diz o seguinte: Pedro de Alcântara, meu filho, você vai ficar aqui no Brasil. Eu vou cuidar da sua educação, né? Vou deixar pessoas aqui, tutores, para te preparar para que quando você tiver 18 anos, você se torne
o imperador do Brasil. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui pessoas regendo o Brasil, né, um governo provisório, enquanto eu vou para Portugal, certo? Vou resolver lá o problema da sua irmã, Maria da Glória. Vou fazê-la se tornar rainha de Portugal. Você fica aqui, Pedro de Alcântara. Enquanto isso, o Brasil ele vai ser administrado, vai ser governado por um governo provisório. Esse período é chamado de período regencial, que serão os próximos 9 anos da história do Brasil, certo? Só relembrando, em 1831, Dom Pedro I abdica do trono do Brasil. Foi embora, renunciou para poder voltar a Portugal, para lutar para que sua filha, Maria da Glória, se tornasse a rainha de Portugal, certo? E aí nós vamos ter o período regencial de 1831 até 1840, que vai ser assunto para a nossa próxima aula, tá certo, pessoal? Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? A história do Brasil, ela tem muitos desfechos, né? Tem muitos detalhes, mas eu espero que tenha ficado compreendido, né? Não dá para a gente aprofundar bastante devido ao nosso tempo, mas eu espero que algo tenha ficado aí para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!